O presidente Trump acabou de encerrar uma ligação de quase uma hora com o presidente russo Vladimir Putin, de acordo com a agência estatal russa TASS. Os dois líderes discutiram sobre a Ucrânia, o Irã e outros assuntos. Sobre a Ucrânia, um assessor do Kremlin disse que o presidente Putin afirmou ao presidente Trump que a Rússia não vai recuar de seus objetivos de guerra na Ucrânia. Vamos falar com o repórter sênior da Casa Branca, Kevin Niptak, para mais informações. Kevin, o que mais estamos sabendo sobre o que aconteceu durante essa ligação? Sim. A Casa Branca disse que a ligação terminou, mas é basicamente só isso que eles estão dizendo. Estamos recebendo a maioria dos detalhes agora pelo lado do Kremlin. O Kremlin afirmou que Putin deixou claro para o presidente Trump que a Rússia não vai abrir mão de seus objetivos de guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo em que disse que continuariam essas discussões bilaterais com a Ucrânia sobre a possibilidade de encerrar essa guerra. Então, eu acho que, se você é o presidente Trump entrando nessa ligação com muita esperança de avançar para encerrar o conflito na Ucrânia, não está claro, pelo menos pelo comunicado do Kremlin, que ele teve muito sucesso nesse sentido. Mas está claro que ele está tentando manter abertos esses canais de comunicação enquanto trabalha para resolver esse conflito. Um ponto interessante que o Kremlin destacou foi que os dois não discutiram a decisão do governo Trump, nesta semana, de interromper o envio de armas para a Ucrânia. O governo Trump havia dito que estava preocupado com a diminuição dos estoques americanos e, por isso, suspendeu o envio dessas armas. Esse assunto não foi abordado na conversa entre os dois, segundo Moscou, mas vai ser interessante ver se quando o presidente Trump vai descrever essa conversa em particular. Você sabe, da última vez que ele falou publicamente sobre Putin foi na cúpula da OTAN na semana passada, e ele disse que achava que seu homólogo russo estava equivocado nesse conflito, que queria encontrar uma maneira de acabar com essa guerra, mas que não sabia necessariamente como fazer isso. Vai ser interessante ver se essa conversa mudou a perspectiva do presidente de alguma forma. Isso aconteceu em meio a essa onda de diplomacia, entre o Ocidente e Moscou. O presidente francês, Vladimir. O presidente francês Emmanuel Macron falou com Putin, no início desta semana pela primeira vez em 3 anos. Então você vê que as engrenagens diplomáticas começam a girar, mas pelo menos com base na descrição do Kremlin sobre essa ligação. Não parece que a guerra na Ucrânia esteja, chegando mais perto de uma resolução. O presidente acabou de encerrar sua ligação telefônica com o presidente russo Vladimir Putin. Quero ir direto para os nossos, excelentes repórteres. Kristen Holmes ainda está aqui, Natasha Bertrand também, e temos conosco a nossa, única e inigualável Gil Gert, que cobre tudo sobre a Rússia há muito tempo. Kristen, quero começar com você. Você tem feito reportagens. O que você está ouvindo? Sim, então a ligação terminou. Ela começou por volta das 10 horas da manhã. Durou quase uma hora e ainda não temos um comunicado do presidente Trump. E só para ver, você sabe, quando olhamos para essa Casa Branca, eles geralmente esperam que o próprio presidente Trump publique algo, em vez de um comunicado tradicional da Casa Branca sobre como foi a ligação. Então vamos ver se ele posta alguma coisa no Truth Social. Mas 2 coisas para ter em mente sobre por que essa ligação telefônica é tão crucial neste momento. Primeiro, ela acontece logo depois de termos noticiado que o Pentágono suspendeu parte do apoio militar, munição, que vinha sendo enviada à Ucrânia, algo que os russos comemoraram. Segundo, também ocorre após ouvirmos o presidente Trump, em seus momentos mais francos na OTAN, falando sobre as dificuldades de lidar com o presidente russo Vladimir Putin. Ele disse, pela primeira vez, que era mais difícil do que imaginava encerrar o conflito na Ucrânia. Ele afirmou, pela primeira vez, que acreditava ser possível que Putin tivesse ambições de conquistar mais terras e, digamos, adquirir mais propriedades. Acho que essa é uma forma melhor de colocar, mas, enfim, que não se tratava apenas da Ucrânia, que isso não iria parar por aí. E ele disse que tem sido muito difícil trabalhar com ele, que tem sido mais difícil trabalhar com Putin do que ele pensava. Foi uma surpresa para ele. Então tudo isso está nos bastidores dessa ligação com esses 2 líderes, e vou anotar o quase uma hora. É muito diferente do que ouvimos da última vez, que durou 2 horas e meia. Certo. Então, ok. Então você mencionou as reportagens que você e outros colegas têm sobre os Estados Unidos suspendendo alguns envios de munições para a Ucrânia, incluindo mísseis de defesa aérea. Bom, isso é o que dizem altos funcionários da Casa Branca. Natasha, eu estava conversando com alguém que é especialista nesse tipo de coisa e essa pessoa disse, mas por que isso aconteceu antes da ligação?
não seria abrir mão de uma vantagem que talvez fosse necessária? Quer dizer, obviamente existem diferentes formas de negociar, mas isso é abrir mão de uma certa vantagem em relação ao Putin. Por exemplo, se você quer que Putin faça alguma coisa, diga: se você fizer X, então suspenderemos as munições. Sim. Quer dizer, isso foi realmente surpreendente e foi uma decisão tomada pelo subsecretário de Defesa para Políticas, Albrecht Kolbe. E, de acordo com o Pentágono, isso foi feito em conjunto com a Casa Branca. Foi feito em conjunto com o secretário de Defesa. Esta não foi uma decisão unilateral tomada por Kolbe. Mas, ao mesmo tempo, pareceu meio que contradizer diretamente o que o presidente Trump havia dito na semana passada sobre talvez fornecer mais sistemas Patriot, mais interceptores Patriot para a Ucrânia, porque ele, ao longo deste conflito, demonstrou empatia pelos civis nesta guerra, especialmente aqueles em Kyiv que estão sob bombardeio diários desses mísseis e drones russos, e onde esses interceptores Patriot, em particular, são tão críticos e tão necessários para o povo ucraniano. Então, para eles suspenderem a entrega de um pacote de mísseis interceptores Patriot, que, novamente, são sistemas cruciais de defesa aérea que nem sequer foram alocados por esta administração. Na verdade, elas foram alocadas pela administração anterior, e na verdade nem sequer estavam nos estoques dos Estados Unidos. Na verdade, eles foram retirados de empreiteiros de defesa, que os estavam construindo, que é realmente meio desconcertante, eu acho, para muitas pessoas com quem conversamos. E eu acho que isso fala mais amplamente sobre este Pentágono e esta administração. Desejo te dizer, olha, priorizamos o combatente americano. Agora, se fosse Albrecht Kolbe, subsecretário de Defesa para Políticas, priorizamos o teatro de operações da China. Ele está tentando enviar uma mensagem. Certo? Exatamente. Então, sim. Se a Casa Branca está completamente satisfeita com isso, dado que parece estar um pouco minando o que o presidente Trump disse, já é outra questão, porque já vimos esse Pentágono fazer coisas antes sem que a Casa Branca estivesse totalmente informada. Gil, estamos recebendo algumas informações vindas do Kremlin. Aqui está o comunicado deles sobre essa ligação telefônica entre os presidentes Trump e Putin. Que eles conversaram sobre Ucrânia e Irã. O Kremlin disse que foi uma ligação de caráter profissional, mas que Putin afirmou: a Rússia não vai recuar dos objetivos de guerra na Ucrânia. Bem, o que há de novo? Quero dizer, é isso que o Putin diz. É isso que o Putin vem dizendo há 3 anos. Então, parece que nada nessa conversa, e de novo, precisamos saber os detalhes, mas nada nessa conversa o convenceu a parar de lutar, aceitar um cessar-fogo. Eu sei que ele faz isso, e acredito que nessa conversa ele também disse, não, mas estamos dispostos a entrar em negociações. Mas isso, de novo, é praticamente palavra por palavra o que ele já disse em conversas anteriores. Então, eu acho que, o que é realmente importante nisso. E eu não tenho certeza de quem pediu para conversar, quem iniciou a ligação. Isso seria importante, talvez os outros do painel saibam, mas eu acho que este é um momento realmente crucial porque a Rússia está jogando todas as cartas. Esta é a ofensiva de verão deles, ou pelo menos o início da ofensiva de verão. Eles têm pessoas aglomeradas na fronteira, prontas para entrar na Ucrânia, caso ainda não tenham entrado. Estima-se que 100.000 soldados. Eles, de acordo com a CNN, vão trazer 3 vezes o número de tropas norte-coreanas para a Ucrânia e lutar. Esse é um momento muito importante. Então eu acho que, houve alguma hesitação por parte do presidente Trump. Assim, talvez eu deu. Os patriotas. Não, talvez agora, não iremos mais. E essas são armas realmente importantes. Putin pode esgotar os ucranianos simplesmente com esses ataques massivos onde eles têm que queimar todas as suas armas defensivas, e esse pode ser o propósito aqui. Então, não vejo nenhum progresso. Na verdade, acho que estamos regredindo. Gil, rapidinho. Você ouviu a Kristen falar sobre, e ouvimos o presidente Trump, comentar sobre o fato de que ele ficou surpreso com a dificuldade de trabalhar com Vladimir Putin. Você cobre o Vladimir Putin desde o início do tempo dele no governo. Você está surpreso? Não, de jeito nenhum. Quer dizer, Putin está no poder há 1/4 de século e, antes disso, ele estava na KGB.
Então, ele sabe como manipular e, nessa situação, ele definiu algo que quer e vai encontrar uma maneira de fazer isso, seja pela força, por métodos tortuosos, por negociações, pressão e exploração de situações. Então não estou surpreso. De forma alguma. Este é o modus operandi. Tudo bem. Gil, muito obrigada pelas suas ideias. É sempre ótimo tê-los. Natasha e Kristen também.